Oi, pessoal. Bom dia! Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Agradeço a escola por ter me convidado. Bom, acho que a maioria de vocês aqui já me conhece, né? Já ouviu falar de mim, pelo menos. Mas, enfim, 14 anos e eu gravo vídeos sobre livros e leituras e indicações literárias nas redes sociais. Então, no Instagram e no YouTube, vocês podem me acompanhar. Bel Ito Livros e Leituras, nas duas redes. E também sou escritora, gente. Eu escrevi este livro aqui, Mundo Mágico, o Resgate de Flora. Quem já leu? Nossa, quanta gente! Aê, gostei de ver, hein? Gostei de ver, hein? E, bom, é isso. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre leitura e escrita, essas coisas assim. Depois a gente vai abrir para perguntas no final. Então, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa sobre a minha criação de conteúdo, meu processo de escrita, sobre o meu livro também, se vocês quiserem saber alguma coisa, alguma curiosidade, vocês também podem perguntar. Bom, eu acho que eu vou começar falando sobre... Vou começar sobre a minha jornada como leitora, porque nada melhor do que contextualizar aqui, dando um exemplo para vocês. Bom, eu tenho contato com os livros e as histórias desde muito pequena. Então, desde bebê, eu acho, a minha mãe lia muito para mim. Aquela ali é a minha mãe, gente, aquela de verde, dá oi para ela. Todo mundo, palmas para ela. Grande culpada, né, mamãe? Grande responsável por me trazer aqui até onde eu estou hoje. Porque ela sempre leu muito comigo, leu muito para mim, desde que eu sou muito bebezinha, muito pequenininha. A gente tinha vários livrinhos em casa, a gente pegava em vários momentos do dia para ler, para contar a história ali. Tem o nosso momentinho de histórias. E a gente leu tanto, mais tanto, que chegou um momento que eu comecei a lembrar das histórias de cor. E aí eu corrigia ela quando ela falava alguma coisa errada, alguma palavra errada. E foi assim, né? Então eu digo que eu primeiro me apaixonei pelas histórias para depois chegar nos livros. E eu acho que esse é um caminho assim muito legal, porque primeiro você escuta uma história interessante, vê alguma história interessante de alguém, e depois você vai descobrir que outras histórias interessantíssimas e também tão legais quanto estão nos livros, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ler muito novinha também, comecei a ler sozinha muito novinha. E, assim, não parei mais. Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a gravar vídeos sobre livros, sobre leituras para a internet. Então, vocês vão ver lá, se vocês abrirem meu canal ou meu perfil no Instagram, vocês descerem lá, até o finalzinho, vocês vão ver vídeos quando eu tô bem pequenininha, mais ou menos com a idade de vocês, falando sobre os livros e tudo mais. A qualidade nem tá tão legal assim, né? Porque a câmera não era de muita qualidade na época, mas enfim. E tô aqui até hoje. E eu acho que a minha trajetória de escrita, ela também começou em paralelo, assim, sabe? Porque eu acho que de tanto ouvir histórias, de tanto ler e imaginar, eu comecei a criar as minhas próprias histórias na minha cabeça. Então eu comecei a imaginar várias coisas, várias pequenas historinhas. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu comecei a pôr no papel. Eu falei, não vale a pena eu ficar guardando isso aqui só para mim, se tem tantas outras pessoas que podem gostar também. Então, quando eu tinha uns 7 anos, eu comecei a escrever historinhas pequenininhas no papel. A primeira delas, inclusive, é uma que me marcou muito, porque eu escrevi sobre uma menina que achou uma solução muito mirabolante para que os fins de semana nunca acabassem. Quem nunca quis, né, gente? Quem nunca quis fim de semana para sempre? Eu! Não apoio essa ideia! Quando chegava Pois é, né? eu chorava. Pois é, né? Não, é complicado, né? É complicado, porque acorda segunda-feira de manhã, cedo, tá frio, aí...
Ela estuda de noite? É bom, né? É bom. Mas, enfim. E aí eu fui escrevendo muitas outras histórias. Lá em casa tá cheio de papelzinho grampeado de historinhas que eu escrevi pequenininha. E aí eu fui desenvolvendo uma ideia. Esse livro aqui, gente, esse aqui, demorou 2 anos para ser escrito por completo. 2 anos. É bastante tempo. Tá? Deu. Publicado, esse aqui é o primeiro. Mas eu já escrevi vários outros. Esse livro aqui. Calma, gente. Esse aqui demorou 2 anos para ser escrito. Começou. Eu sempre tive a ideia do mundo mágico na minha cabeça como o lugar que eu ia para quando eu quisesse. Quando eu estivesse muito imersa ali na minha imaginação, quando eu estava cansada ou tive um dia meio complicado na escola. E esse era o meu mundinho, o meu refúgio, digamos assim. E dele viviam fadas, duendes e outras criaturas mágicas. E aí eu comecei a pensar, a desenvolver melhor a ideia desse mundo mágico quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, lá em 2021. E aí eu sempre tinha na minha cabeça três fadinhas, elas três, sim, gente, as protagonistas do livro, como as minhas amigas fadas. Então, eu falei, gente, por que não escrever uma história, criar uma aventura para elas dentro desse mundo mágico? E foi o que eu fiz durante 2 anos. Eu escrevi e lapidei tudo sobre o mundo mágico, o resgate de Flora. Flora sempre foi a figura da fada mais poderosa de todas, que nesse livro aqui, para quem ainda não leu, sumiu. E as meninas, essas 3 fadinhas, têm que agora tentar encontrá-la, vão passar por 5 guardiões, coletar elementos e tudo mais. É uma aventura e tanto. E, como eu já disse, demorou 2 anos para ser escrito. E o processo de edição e de publicação foi mais... Mas quanto tempo, mamãe, será? 8 meses, eu acho, né? Então, quase 3 anos aí produzindo. Eu publiquei esse livro em setembro do ano passado. Então, vai fazer 1 ano em breve, daqui a alguns meses. Então, que legal. Então, foi um processo demorado, assim. E, bom, é isso. Acho que tá bom de falar de mim já. Acho que tá bom, né, mamãe? Não esqueci de nenhum detalhe importante. E eu dei tanta ênfase nos livros e nas leituras e como eles foram importantes para mim. E agora eu vou falar um pouco sobre isso. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma ideia de leitura e de livros um pouco errada. Às vezes a gente pensa que ler é sempre chato, porque, por exemplo, meus pais me obrigam a ler tal livro, e não sei o quê. Às vezes a gente tem que ler tal coisa, e não sei o que lá. E às vezes, o que obrigam a gente a ler não é o que a gente mais gosta, verdade? Às vezes não é o que a gente tem interesse. E aí, a gente acaba ficando com esse pensamento na cabeça e começa a entender, a pensar que ler é chato, porque a gente sempre tem que ler porque é obrigado, e os livros que pedem pra gente ler são sempre muito chatos, são sempre livros que a gente não gosta. Mas, tô aqui para dizer que nem sempre é assim. Claro, a gente entende que ler por obrigação é aquela coisa, né? Às vezes a gente não pode fazer nada sobre isso. Mas eu acho que... como é que eu posso explicar isso? Eu acho que o contágio, nesse sentido, ele é mais forte. Porque a partir do momento que você
aquilo que eu disse, né? Primeiro as histórias e depois os livros. A partir do momento que você ouve algo que você gosta, ouve uma história que você gosta, e você descobre que essas histórias muito legais também estão nos livros, aí você passa a gostar deles. Então, eu acho que, sim, a leitura é muito importante, a gente fala de tudo aquilo, né? Ela desenvolve tal coisa no cérebro, ela é boa, porque isso e aquilo. E, claro, sim, é bom, né? Tem provas científicas disso, não vamos negar isso. Mas não é só isso. A leitura também pode ser muito prazerosa. Ela pode ser um lazer muito legal. Eu, por exemplo, adoro ficar lendo histórias, assim, não precisam ser histórias mega cultas e inteligentes, mas histórias para passar o tempo. Também pode ser um refúgio. Então, se você teve um dia complicado, está passando por uma situação complicada, você pega um livro e vê ali, meio que entra naquele mundo por um tempo, entra naquela história por um tempo, ou então encontra algum personagem que, sei lá, é muito parecido com você, tem características muito semelhantes às suas, e é assim, aquela coisa, né? Você em outro universo, e você se sente acolhido de todo jeito, você fala, nossa, eu não tô sozinho no mundo. Também tem mais pessoas, às vezes a gente acha que passa por alguma situação, ou é de determinado jeito, e fica pensando, gente, eu acho que fica se sentindo tão sozinho. E aí, quando você vê num livro um personagem tão parecido com você, você tem essa sensação mais... É reconfortante de pensar mesmo, né? Que você não tá sozinho e que tem mais gente assim no mundo. Eu acho isso muito bom. E uma coisa que eu sempre ponho muita ênfase é a leitura, ela conecta as pessoas. Calma que eu vou explicar. Eu acho que, por exemplo, tem vários jeitos disso acontecer, né? Mas, por exemplo, você lê algum livro, lê alguma história e vê algum personagem que passou por um perrengue lascado. Você, às vezes, fica ali sensibilizado pela situação do personagem. E conforme isso vai acontecendo, você vai sem querer. É uma coisa muito doida, assim, porque ninguém colocou na sua cabeça que você vai ver tal situação e você vai fazer. Não, acontece no automático. Você, sem querer, começa a desenvolver mais empatia pelas pessoas. Você começa a entender mais as pessoas. Isso pode, assim, a longo prazo, né? Não é assim, né? Não é instantâneo. Melhorar as suas amizades, os seus relacionamentos. Fora que eu acho maravilhosa a experiência de você ler um livro muito legal, compartilhar o livro com seu amigo ou amiga, o amigo ou amiga também achar muito legal e vocês poderem trocar ideias sobre essa história. Eu acho isso muito legal. Quem aí acha legal também? Você lê... Pois é, né, gente? Você lê um livro muito legal, vai lá, fala, amigo, amiga, esse livro aqui é muito bom, porque tem lá e vou ler também. Eu acho incrível de verdade, porque assim, é mágico mesmo. E eu acho que para a gente começar a ter mais contato com os livros, é por esse caminho, né? Muitas vezes eu ouço bastante pessoa falando, mas eu já tentei, eu não gosto de ler, não adianta. Às vezes você só não achou o livro certo ainda. Às vezes você precisa ainda procurar por uma história que realmente te encante. Ai, nossa, bati o microfone no meu dente. Uma história que te encante de verdade. Me empolguei. Porque aí você deslancha, né? Aí vocês podem ficar se perguntando, Bel, mas eu tô começando, eu tô tentando, achei aqui um livrinho que eu achei legal e tudo mais, mas assim, tô muito devagar, não tô conseguindo. Não é instantâneo, tá, gente? Quando você decide que vai começar a ler mais, que vai procurar mais livros, não adianta querer já começar lendo sei lá quanto, 8 livros por mês, 20 por mês. Não adianta, gente, porque não vai dar, né? Também a gente tem vida, né? Tem outras coisas para fazer.
E também, assim, é um processo, tá? É um processo, aos poucos você vai começando a ler mais e tal, vai variando um pouco, ou vai gostar de ler mais um tipo de livro só, e tudo bem também. Eu falo que o importante é vocês lerem, o importante é aproveitar uma boa leitura, né? Fora que eu falei aí, né? Não adianta querer ler, sei lá, 10 livros por mês, até porque quantidade não importa. Eu acho que você ler 2 livros entendendo de verdade, apreciando de verdade a história, vale muito mais do que você fazer leitura dinâmica, bater o olho em 10 livros. Eu acho que pelo prazer da leitura, a quantidade não importa. Eu sei que pode ter muita comparação, às vezes, das pessoas quererem ficar se achando, né? Ai, porque eu li tantos livros em tanto tempo e não sei o quê. Mas não se comparem, não se importem com isso, porque eu acho que é aquela coisa, né? A qualidade de leitura, você ali ter gostado de verdade da história, ter compreendido de verdade a história, vale muito mais do que bater o olho ali, fazer a leitura dinâmica só para falar que leu. Não é mesmo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, me falem aí, tá? Hã? São curiosos, né, gente? Ai, tenho várias. Mas que já a gente. Já. Acho que pode abrir para as perguntas já, né, gente? Ó, peraí, tomar água. Tomar uma água, né? Que eu falei bastante. Espero que eu tenha me expressado bem, tenha deixado aqui a mensagem que eu queria deixar, né? Que puxando aqui a sardinha pro meu lado, né? Que os livros são maravilhosos e sempre vale a pena aproveitar deles o máximo possível. E eu acho que, assim, é uma coisa que eu particularmente sinto bastante, que eu sendo jovem, eu acho que eu consigo conectar mais com esse público, com o público da idade de vocês. E, sei lá, me aproximar mais, assim, tentar. Acho que fica mais fácil até de expressar a minha ideia. E acho que também ajuda a entender, né, que idade não é documento, vocês podem sim conquistar grandes coisas sendo novos. E quem falar que não tá errado, porque dá sim. Para fechar, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria dar um recadinho, né? Eu vou distribuir, eu ou a minha mãe, não sei, a gente vai distribuir um brinde para vocês, um brinde muito legal. E também queria falar que, para quem ainda não leu o meu livro, leiam, porque vale muito a pena, né? Pessoal que leu, gostou? Sim. Ó, então falem para os amiguinhos lerem. Falem pros amiguinhos lerem. Ai, que legal. Ó, pessoal, ó. Mas tô aqui para falar que não acabou aqui, tá? Não acabou aqui, porque o Mundo Mágico vai ser uma trilogia, então vão ter 3 livros. Eu vou fazer mais 2. Vou lançar mais 2. Espero que vocês acompanhem aí toda a trajetória do Mundo Mágico, toda a história. E quando o segundo lançar, a gente traz para cá, não é mesmo? Vamos trazer para cá. Vamos trazer o terceiro também, vamos trazer tudo, não é mesmo? Então, fiquem no aguardo. Bom, é isso. É isso, gente. Muito obrigada. E agora eu acho que já dá para abrir para as perguntas, né? Quem tiver alguma coisa para perguntar, com calma, um de cada vez. Olha só. A Vanessa vai organizar. Eu vou dar autógrafo depois. Poderia. Eu sei que todo mundo quer perguntar, mas a gente resolve porque a pergunta de um já é a sua. Então a gente vai com calma. Ana, qual a sua pergunta? Você tem alguma autora de inspiração? Interessante, hein? Olha, eu acho que eu
Eu não sei, assim, eu acho que a minha escrita é bem original minha, mas tem muitas referências, com certeza. De inspiração, difícil. É que agora. É que ela tem uma muito difícil, eu não vou lembrar de falar agora. Mas eu gosto muito da escrita da autora de O Jardim Secreto e A Princesinha. Ela tem um nome muito difícil de falar, mas eu gosto bastante da escrita dela. E, bom, acho que é isso. Davi, Olha, eu acho que as minhas historinhas curtinhas que eu escrevia quando eu era pequenininha, porque é tanta história, e algumas são até um pouco tosquinhas, então eu falei, acho que tá bom, né? Tá bom, vamos focar nos maiores daqui pra frente. Emanuele. Algum livro já inspirou você a fazer esse livro? Eu acho que muitos, na verdade. Acho que eu tenho não só livros, como também histórias que eu ouvia da minha avó, por exemplo, da minha tia. Minha avó tá ali também, ó. Aquela moça ali de rosa. Dá um oi pra ela, gente. Eu acho que as histórias dela também foram uma referência muito legal. E brincadeiras que eu fazia. E eu falo que as minhas inspirações para escrever, elas vêm nos momentos mais aleatórios possíveis. Então, às vezes eu tô, não sei, às vezes eu tô, sei lá, almoçando, comendo uma feijoada e vem uma ideia, assim. Mas eu acho que é isso. Acho que tem muitas inspirações. Você tem um livro preferido? Livro preferido? Novamente, tenho muitos. Já falei, negócio muito do Jardim Secreto e da Princesinha. São as minhas histórias favoritas da vida, assim, que eu li quando eu era pequenininha e até hoje carrego comigo. E, gente, são muitos. São tantos. Nesses últimos tempos, dos livros que eu li mais recentemente, eu acho que eu gostei muito de um que chama 14 Cartas Misteriosas. É muito legal. E desses últimos tempos, né, que eu tenho lido algumas coisas mais diferentes, eu tenho gostado muito de uma autora clássica, né, que se chama Jane Austen. Eu gosto bastante dela. Acho que é isso. Então são muitos. É sério? Que legal! Era da sua escola. Que legal! Que legal! Muito legal! Quem? A Lorena é escritora. Eu também escrevi o livro, porque eu não publiquei. É mesmo? E a Malu? Que legal! Que legal! Eu tenho colegas aqui. Legal saber, gente. Legal saber que tenho colegas, escritores e escritoras por aqui. Que legal, hein? Próximo. Quem é? Cadê? Aqui. Esse livro aqui, o meu talento para desenho é quase zero, tá, gente? Não sei desenhar, então eu tenho a minha ilustradora é essa moça aqui, eu vou mostrar ela para vocês. Ela chama Érica. Ela aqui, ó. Ela é daqui? Não, ela não é minha parente, gente. Ela também é descendente de japoneses, mas ela não é minha parente. Mas os desenhos dela são muito bonitos. Né? Assim, ó, da capa. Não, ó, mas sim, eu sempre
tem alguém para fazer os desenhos dos meus livros. Porque meu talento para desenho não é bom, não, gente. Próximo, quem é? Que é do que você tinha falado que demorou para fazer o livro de 2 anos. Uhum. Só que foi de 2 anos para tentar, quando completasse, fazer 2 anos para ir com a cidade e poder fazer o livro, ou foi 2 anos para escrever? Foi 2 anos para escrever. Foram 2 anos para escrever tudo, porque é um livro grande, né? Um livro não é muito grande, né? Mas ele foi revisado. Mas calma aí, pessoal. Oi, pessoal. Deixa eu terminar de falar aqui, gente. Daqui a pouco vocês falam. Ó, foram 2 anos para escrever, então demora bastante, né, gente? Não é trabalho fácil, não. E mais um tempinho ainda para... Então, 2 anos de escrita, aí mais um tempinho ainda para finalizar a publicação. Então, a revisão ortográfica, a revisão de diagramação, a ilustração e tudo mais, demorou bastante tempo. Aí, mais 2 anos de escrita mesmo. Procássia, Bel, você falou que demorou 2 anos para escrever esse livro. Como que era esse processo de escrita? Você escrevia todos os dias um pouco? Ou quando você, sei lá, estava com uma inspiração, ia em algum lugar, numa cafeteria, tomava um café, vinha uma inspiração, chegava em casa e escrevia? Olha, escrevia no caderno, você digitava? Como que era isso? Conta pra gente. Olha, o meu processo de escrita desse livro, especificamente, foi bem irregular, então eu não tinha nenhum cronograma, nenhuma rotina, eu só escrevia quando batia a ideia, e comecei sim no papel, mas aí eu falei, gente, isso aqui vai ficar muito grande, e aí eu vou gastar, além de gastar um monte de papel, coitadas das árvores, eu vou ainda cansar minha mão, então eu transcrevi tudo para o digital, e finalizei a escrita no computador, mas é isso, assim, era mais quando batia a inspiração mesmo. Hoje eu acho que se eu quero levar isso para a vida, né, se eu quero viver de escrever, eu vou precisar ter uma rotina mais consistente, sim. Então, ter que escrever ali, mesmo que eu não esteja tão inspirada, ter que escrever mais assim. Mas quando é mais por diversão mesmo, eu acho que... eu não sei, assim, depende muito... varia muito de pessoa por pessoa. Mas eu, particularmente, escrevia quando vinha ideia. Você já conheceu outros autores? Outros autores, já conheci alguns, sim. Já conheci... Não. Conheci alguns menos famosos, assim. Já conheci... Deixa eu ver. Já conheci a Flávia Lins e Silva, do Diário de Pilar. Já conheci ela. E deixa eu ver. Já conheci a ilustradora dos livros do Diário de Pilar, a Joana Pena, também. E deixa eu ver quem mais. Já conheci. Eu não sei se vocês conhecem ele, o Gustavo Rosseb. Ele escreveu uma série... Ele escreveu uma série de fantasia com folclore muito legal, inclusive. E quem mais? A Tatiana Corrales, ela é uma autora aqui da região do ABC, de Santo André, se não me engano, né? E ela escreveu também uma série de fantasia com folclore brasileiro muito, muito, muito legal. E acho que foram esses os que eu conheci, gente. Não conheci tantos ainda. Onde? Cadê? Ainda não li. Muitas pessoas já me recomendaram, mas eu ainda não li. Legal, vou procurar. Inclusive, gente, já que ela falou, se alguém aí já leu e gostou do Diário da Princesa Desastrada, tem grandes chances de gostar do meu livro também, viu, gente? Porque várias pessoas que leram A Princesa Desastrada gostaram do meu livro. Então, se vocês gostaram,
podem ter uma chance aí. Quem é o próximo? Onde? Cadê? Onde? Peraí, gente. Aí, tá bom? Qual que era a sua pergunta? Repete. Minha comida preferida? Ai, difícil, hein? Eu gosto de sushi. Gosto de sushi. Bebida é difícil, né? Quem é o próximo? Volta. Quem é o próximo? Calma aí, gente. Cadê? Você? A me inspirar, acho que desde sempre, assim, mas eu comecei a ler sozinha quando eu tinha, ler assim, livros mesmo, assim, quando eu tinha uns 4, 5 anos. Mas acho que de pegar inspiração nos livros e nas histórias, acho que para brincar, para fazer tudo, desde sempre, e para escrever mesmo a partir de um 7, mais ou menos. Você? A minha pergunta é que se você, nesse tempo, você está pensando em criar, né, fazer outro livro, e se você poderia contar um pouco para nós. Já falei aqui que o Mundo Mágico vai ser uma trilogia, né? Vão ter 3 livros. Mas eu pretendo, sim, escrever outras histórias de outros tipos, outros gêneros, né? Não necessariamente fantasia. Mas tem algumas ali no forninho, mas sem spoilers. Onde? Quem? Peraí. Não tô enxergando, calma. Quem é? Você. Eu acho que não. Eu acho que eu só peguei as referências dos livros que eu já tinha e que eu lia mesmo. Próximo, cadê? Então, eu acho que eu nunca li esses, pra ser sincera. Eu nunca li. Beleza. Próximo, cadê? Quem é? Tem tantos com a mão levantada, gente? Peraí. Tantos com a mão. Legal. Tenho mais. Que legal. Tenho colegas, leitores e escritores aqui. Que legal. Próximo, quem é? Cadê? Não tô enxergando as pessoas, gente. Eu não tô enxergando, gente. Cadê? Quem vai perguntar? Ele... Como que esse demorou 2 anos? Nos próximos livros, você vai pensar em chamar mais gente para te ajudar? Olha, eu quero tentar publicar os próximos um pouco mais rápido, sim. Até porque eu não quero perder público, né? Porque eu acho que quando demora muito, sei lá, as crianças mais velhas que leem o meu livro, né? De, sei lá, hoje que tem, sei lá, 12 anos, se eu demorar muito, já vão estar muito adolescentes quando eu lançar o próximo e pode ser que não converse tanto. Então eu quero sim publicar mais rápido. Não sei se para a parte da escrita, acho que na parte da escrita é uma coisa bem muito minha, assim, mas na parte da edição eu acho que se tiver uma equipe um pouco maior ou se as tarefas forem organizadas assim de forma que seja mais rápida, eu acho que sim. Próximo. Quem é? Cadê? Peraí. Há quanto tempo você foi fazendo esse livro? E a gente pode ver essa biblioteca toda para explorar mais sobre os autores? Olha, eu acho, assim,
para esse livro aqui, eu demorei 2 anos para escrever e mais uns 8 meses para fechar tudo. E sobre a biblioteca, para tentar saber mais sobre autores e tudo mais, eu acho que sim. Eu gosto muito de bibliotecas, né, gente? Sou suspeita de falar, mas acho que dá para dar uma olhada, procurar sobre vários autores, outros tipos de livros também, acho que vale a pena. Qual que é a sua bebida favorita? Minha bebida favorita? Eu gosto de chá. Eu gosto de chá. Eu sou meio... Eu tenho alma de senhorinha, gente. Tenho alma de senhorinha. É bom, né? Próximo, quem? Quem é o próximo? Onde? Cadê? Você? Você falou que escreveu várias histórias curtinhas quando criança. Quantas histórias você escreveu e qual foi a que você mais gostou? Quantas é difícil? Acho que umas 10, né, mamãe? Umas 10. E a que eu mais gostei, eu acho que é aquela primeira que eu falei, da menina que achou uma solução mirabolante para os fins de semana durarem para sempre. Quem nunca quis, né, gente? Quem nunca? Mangá, olha, nunca pensei nisso. Nunca pensei sobre. Pois é. Próximo. Quem é? Nunca viajei para o Japão. Nunca viajei. Eu até penso em conhecer sim, mas um plano de ir mais pra frente, sim. Próximo. Você? Para eu conseguir ouvir aqui. Eu não tô conseguindo escutar, gente. Vamos. Olha, é difícil de explicar porque eu gosto tanto do Jardim Secreto. Eu acho que, assim, eu me conectei com a história e eu gosto muito desses livros de época. Assim, eu tenho alma de senhorinha, tá, gente? Eu tenho 60 anos presa num corpo de 14. Mas eu gosto muito dessas histórias, assim, de época. E eu me envolvi com a história e eu acho que... Eu não sei, eu só gostei muito. Você não tem 14 anos? Eu tenho. Sério? Peraí. Vai dar boa. Calma aí, gente. Cadê? Quem é o próximo? Mangá? Acho que não. Acho que nunca. Mas conheço bastante gente que já leu. Já leu? Calma aí, gente. Calma aí. Daqui a pouco eu faço. Ah, que legal. Muito bom. Próximo, quem é? Cadê? Você. A minha página preferida. Do meu? Deixa eu ver. Eu gosto muito de uma ilustração específica aqui. Se eu encontrar. Eu gosto muito dessa aqui, ó. Peraí. Consegui mostrar? Gosto dessa aqui. Dessa ilustração aqui. Eu acho muito bonita. Tem livros, né, gente? Então... Deixa eu apoiar. Próximo. Você? Se eu estudo? Sim, estudo. Tô no primeiro ano do ensino médio hoje. Tô no Piaget. 13 de janeiro. Segundo ano?
Eu não sei, eu não entendo de futebol. Peraí. Calma aí, quem que vai perguntar? É? Legal. Peraí. Se você já escreveu, você gostaria de começar em uma jornada de faculdade, poder todo mundo Então, eu tenho algumas publicadas, mas elas são de forma bem independente, assim, bem caseira, né? Com a ilustração do Canva, mas tem algumas publicadas, sim. São 5, mamãe? Um livrinho que tem 5 e tem um separado. Mas, eu não sei, talvez um projeto para mais para frente, né? Sei lá, de recordações, talvez eu publique as que eu escrevi menorzinhas. As que estão melhorzinhas, né? Porque tem umas que eu tava sem criatividade, eu só queria escrever, aí eu escrevi qualquer coisa. Eu tinha 7 quando eu escrevi e 9 quando eu publiquei. Você publicou esse livro com 9 anos? Biografia, pretendo. Só que um projeto para mais para frente, assim, quando eu tiver essas coisas mais pessoais minhas, eu pretendo escrever quando eu tiver mais adulta, mais madura, porque eu vou poder ter uma visão diferente da minha vida ao longo do tempo. Então eu acho que, mas eu pretendo fazer sim. Próximo. Pode repetir, por favor? Primeiro livro que eu li? Olha, difícil, hein? Eu lia quando eu era... Lia, né? Entre aspas. Eu lia junto com a minha mãe os da coleção do Itaú, quando eu era pequenininha. Então, tinha um que chamava Poesia na Varanda, que eu achava muito bonitinho. Mas acho que... Primeiro que eu li sozinha mesmo, assim, maior, foi o Jardim Secreto mesmo. Acho que é por isso que me marcou tanto. Você já leu o Diário do Banana? Eu acho legal, Próximo, quem é? O livro que eu gosto Você? Peraí. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Coordenadora do segmento até o 5º ano. E a pergunta que eu quero te fazer, eu acho que serve também para esses que já têm uma inspiração de escrever os seus livros, Sim. embora não tenham publicado, né? Mas eu queria que você contasse para a gente entre responsabilidades e sentimentos, né? De viver o ensino médio, escrever livros, como é que você lida com isso, né? Porque tem a pressão das coisas da escola e tem também toda a sua responsabilidade como escritora. Então, eu queria que você contasse para eles um pouquinho sobre isso. Claro. Eu acho que quando a gente estuda, né, tem outras responsabilidades além da escrita, né, nesse caso. Eu acho que a organização é tudo, porque eu estou no ensino médio a carga horária aumenta bastante, tem mais coisas, mas eu acho que a organização ela ajuda bastante. Então, se você, é o que eu tenho tentado fazer, tá sendo difícil pôr em prática? Tá, porque cada hora aparece uma coisa diferente, uma prova diferente, um trabalho diferente, mas tá um pouco difícil, mas a gente tenta, né? Separar, por exemplo, se organizar direitinho para estudar durante a semana. E aí, ver onde tem... tem buraco aqui na minha rotina, que eu não tenho nada. Fico bobeando ali. Encaixa um momentinho de escrita. Não precisa encaixar a escrita em tudo, tá, gente? Em qualquer brechinha ali, não precisa, porque a gente também tem que descansar, né? Tem que viver também, né, gente? A vida não é só trabalho, só escola também. Então, eu acho que eu, por exemplo... Tem umas brechinhas na terça-feira, tem umas brechinhas na sexta-feira, então eu deixo ali, acho que são 40 minutinhos, coisa rapidinha, e escolho um dia do fim de semana, não escolho os dois, porque às vezes eu faço algum passeio, saio para algum lugar, eu escolho um dia do fim de semana para escrever, para me dedicar à escrita. Então eu acho que é a organização mesmo, não focar muito numa coisa a ponto de negligenciar a outra, mas também não ficar paranoico, né? Tem que ficar
fazer direitinho. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Onde? Ah, que legal. Dá? Dá. Acho que no finalzinho pode vir que a gente vai distribuir o brindezinho, aí quando eu distribuir para você eu pego. Pegar o quê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Você? Primeiro. Acabei de começar. Próximo. Eu acho.